é um processo de aquisição. Então, máquina de vendas é um processo de aquisição. Então, não é simplesmente uma habilidade, não é simplesmente técnica, não é simplesmente rapport, né? Tem que ter um processo por trás. Então, o processo de aquisição, manutenção de clientes que seja previsível, escalável e lucrativo. Cara, a minha maquinazinha de vendas, independente se eu tenho vendedor ou não, né? Porque a gente pode ter chatbot, a gente pode ter todo o processo de compra via robô, sem precisar de ninguém ali interagir com quem está comprando. Dependendo do que você vende, produto ou serviço, dá para ser assim. O maior exemplo disso, por exemplo, é o e-commerce, né? Cara, eu não preciso lidar com o vendedor. Eu vou lá, entro no site, escolho o produto, boto no meu carrinho, adiciono os meus dados e vou receber em casa. Mas só que nem tudo dá para ser e-commerce, né? Eu não entendo como seria, por exemplo, o Felipe. O Felipe, a gente esteve junto agora na UIS, e aí tem a questão da startup de assinatura, né, Felipe? Sim. Como é que seria essa parte de vender sem um humano, entendeu? É bem complicado sem ter o vendedor chato na ponta. Mas, falando de máquina de vendas, que é a ideia que a gente está aqui, é como é que a gente consegue criar um processo de aquisição, manutenção de clientes que seja previsível, escalável e lucrativo. Previsível porque eu tenho que ter previsibilidade, né? Eu tenho que chegar no dia 1 e fala, cara, ó, a minha meta previsível e realizável para o dia 28 é tanto. Escalável, se eu botar mais grana, se eu botar mais gente, se eu aumentar o pacote da minha ferramenta, eu tenho que dar escala, né? E lucrativo, não preciso nem dizer, né? Eu vou dar um exemplo, só fazer uma brincadeira aqui com o escalável. Esse aqui é o Everest, tem aproximadamente 8.900 metros, né? Ele diminui a cada ano, cada década. As pessoas falam assim, eu vou escalar o Everest. Beleza, o cara foi lá. Mas ninguém escala o Everest de uma vez só. Ninguém chega na base do Everest e fala assim, cara, eu vou subir de uma vez só. Então, a mesma analogia que eu quero fazer com a máquina de vendas. Ninguém constrói uma máquina de vendas em um tiro só, em uma sprint só, né? Tem várias coisas aí. Então, esse é o exemplo do Everest, porque ele tem alguns acampamentos, né? Então, são alguns marcos, são algumas coisas que você tem que olhar quando você chega lá, por exemplo, no acampamento 2. Cara, são 6.474 metros. Da comida que você levou, o que tem, do oxigênio que você levou, se você já usou, seu equipamento está ok, o que você tem que olhar antes de chegar no topo, né? E às vezes a gente tenta chegar no topo sem minimamente olhar para trás. Isso tem toda a relação com a máquina de vendas. Eu preciso vender, eu nunca vendi, ou eu tenho muitas reuniões e fecho pouco, mas eu não olho para trás e pergunto, cara, por que será que eu não vendo? O que está acontecendo? O que eu deixei faltar nesse processo? Né? E aí, o que a gente vai brincar hoje é basicamente em cima dessa imagem, tem outra imagem também, que eu pego lá um monte de leads, coloco dentro de uma caixinha e essa caixinha sai vendas. O que está atrás dessa caixinha é o processo. Então, como eu falei para vocês, vender é um processo. Lógico que depende também de habilidade, de conhecimento, mas basicamente vender é um processo. Cara, eu não tenho habilidade de venda, mas se você tiver um processo de como falar com o cliente, se você tiver um processo de quebra de objeção, se você tiver um processo de indicação, tudo por trás pode fluir, mesmo se a técnica não for tão excelente assim. E aí tem que ficar claro para vocês que vendas é processo. A definição de processo no dicionário é ação continuada, realização contínua e prolongada de alguma atividade. Então, quando eu falo que máquina de vendas é um processo, toda uma estrutura. Tranquilo? Eu gosto muito de marketing, né? E eu acho que o marketing, quando ele consegue ser eficiente, ele tem que ser capaz de ligar uma ação na outra, né? Então, a definição de processo é sequência contínua de fatos e operações que apresentam a unidade e por aí vai. Vocês estão lendo na tela, não precisa eu ler de novo. E aí, uma outra imagem que ilustra uma máquina de vendas é exatamente essa imagem. Eu acho que o Felipe, a Riquieri, eu acho que mais alguém aqui eu já apresentei essa imagem.
Então, uma máquina de vendas, em sua essência, é essa imagem. O que eu tenho que fazer? Cara, eu tenho que construir conteúdo, e é construir conteúdo mesmo, seja vídeo, seja infográfico, seja e-book, seja sequência de onboarding, muito conteúdo. Eu tenho que direcionar esse tráfego, né? Se vai ser tráfego pago, se vai para a rede social, se vai para o LinkedIn, se vai para o meu site, se vai para um site de um terceiro. Eu tenho que engajar os visitantes. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um exemplo real, coisa simples e que engaja o visitante. Eu preciso transformar esses visitantes em inscritos, transformar em leads, depois transformar em clientes, e aí sim, fazer o meu upsell, o meu cross-sell, e fazer ele repetir a venda, e tornar ele também embaixador, de forma que ele me traga novos clientes. Então, se eu pudesse, se eu tivesse uma imagem para ilustrar o que é uma máquina de vendas, é isso. Eu poderia ficar aqui falando para vocês o resto do tempo que eu tenho em cima dessa imagem, sem mudar nenhum slide. Cara, olha, aqui, quando a gente está falando de construção de conteúdo, a gente tem que saber isso, isso e isso. Direcionar tráfego, eu tenho que saber disso, disso, disso. Onde é que está o meu concorrente? Será que o meu concorrente não, gente, desculpa, o meu cliente. Será que ele está no TikTok? Será que ele está no Instagram? Será que ele está no LinkedIn? Qual canal está o meu cliente para eu poder direcionar a minha atenção, direcionar o meu esforço?